Evangelho que escreveu João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que texto tão lindo! Nós estamos hoje diante desta passagem que fala sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E hoje nós iremos meditar nesta passagem de João 5, que fala desta cura miraculosa, algo extraordinário, daquele paralítico que estava junto àquele tanque chamado de Betesda. O escritor Warren Wiersbe, como queira, conforme a pronúncia, ele diz que este momento histórico de João 5, que não foi somente um milagre público, mas também um milagre realizado num dia de sábado, e que a partir deste milagre despertou a oposição das autoridades judaicas e religiosas, e a partir disso desencadeou uma perseguição pública a Jesus Cristo pelo fato dele curar no dia de sábado. Olha o que diz o versículo 16 a 18 do capítulo 5 de João. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas, realizava milagre no sábado. Mas eles lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que, a partir deste milagre público num dia de sábado, Jesus então começa a ser perseguido publicamente, com o intuito dos religiosos tirarem a sua própria vida pelo fato dele quebrar a lei do sábado, pois eles entendiam que o sábado era mais importante do que a vida humana. E a vida humana sempre foi e sempre será
mais importante do que o sábado, do que o domingo, do que a segunda, do que a terça, pois o dia só existe e só foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do dia. Portanto, na análise de Jesus, ele perfeitamente entendia que o homem tinha mais valor do que o próprio sábado, do que a própria lei. E diante disso, nós vamos observar no texto, e eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta, pois o texto diz que, passada estas coisas, depois de Jesus ter visto e presenciado ali a comunidade dos samaritanos, depois na sua volta para a Galileia, depois da cura de um filho de um oficial, depois de todas estas coisas, Jesus então, sabendo que havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, para poder estar ali na cidade santa, neste período tão importante para os judeus. Provavelmente, quando Jesus sobe para Jerusalém, neste período de festa, provavelmente era a festa da Páscoa, conforme o mês de abril que está chegando, onde as pessoas comemoram a Páscoa. E enquanto o povo se alegrava, Jesus então se dirige à cidade velha, o lugar onde estava estabelecido o tanque de Betesda. A palavra Betesda no hebraico é a palavra Betlehem. Essa expressão significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade antiga de Jerusalém. E talvez foi daí que tenha surgido o nome dos hospitais modernos, quando em muitas cidades, uma grande parte das cidades no Brasil, denominam as Santa Casas como Santa Casa de Misericórdia. Certamente baseado neste hospital público de Jerusalém, que estava na cidade e na região de Betesda, que era chamado Casa de Misericórdia. Os versículos de número 2 e 3 deixa bem claro quando diz: ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 pavilhões, provavelmente um lugar onde as pessoas ficavam sobre uma proteção, sobre uma cobertura. E diz o texto que neste lugar jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Quando a Bíblia usa essa expressão, jazia, da palavra jaz, de jazida, é como se aquele lugar não só fosse um hospital público, mas fosse um próprio cemitério onde as pessoas estavam em estado de morte, em estado terminal, onde muitos daqueles acabavam morrendo ali na expectativa de receber uma cura milagrosa. Por certo, ao conhecer a crença que existia naquele lugar, eles tinham essa expectativa. E em segundo lugar, nós podemos observar aqui, à luz desse texto, o que essas pessoas estavam fazendo ali? O que as levavam a estar naqueles 5 alpendres ou 5 pavilhões do tanque de Betlehem? Havia, na época, uma crença de que um anjo, de tempo em tempo, movia as águas. E o versículo de número 4 vai deixar bem claro isso.
Porém, quando você olha na sua Bíblia, geralmente tem aí um cochete ou uma chave, que isso significa uma expressão acrescentada posteriormente. Era um pensamento, uma conjectura daquele que estava escrevendo. Ele não coloca isso como um fato, mas ele coloca isso como uma conjecturação, como algo que ele ouviu falar para tentar entender por que aquelas pessoas estavam ali, e ele então acrescenta e coloca no texto, entre colchetes, para dizer que era um pensamento da época, um pensamento próprio, e não um fato de verdade. Ele não está afirmando isso. Nos melhores textos originais, este versículo de número 4, ele não compõe os textos mais antigos. E segundo alguns estudiosos, o que existia ali naquela região era uma crença local de que um anjo, de tempo em tempo, movia as águas e aquele que primeiro descesse seria curado de qualquer enfermidade. Mas não há nenhum relato bíblico e histórico que confirme esta verdade, que confirme este relato, este fato. Então, o escritor, ao analisar aqui essas ocorrências, esta crença que existia na época, ele então busca as impressões e os testemunhos das pessoas naquele período para tentar entender por que aquelas pessoas estavam ali. Por que daquele hospital público, onde estavam ali diversas pessoas, enfermas, cegas, coxas e até mesmo paralíticas? Porque à luz da Bíblia, nós nunca encontramos que um anjo fosse capaz ou que tivesse curado alguém. Tanto que Jesus, ao chegar ali naquela região do tanque de Betesda, Jesus vem para quebrar um paradigma. Jesus vem para poder quebrar um modelo existente e calcificado na mente e no coração daquele povo, que estava ali naquele estado de miséria, de angústia, esperando uma cura. Quando, na verdade, o autor da cura não é o anjo, mas é o próprio Senhor Jesus. E olha que interessante, ao olhar para o texto, em terceiro lugar, nós observamos o versículo de número 5, que revela a intenção do coração do homem e também a perspectiva que Jesus tem ao chegar naquele lugar. O verso 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Imagine o sofrimento deste homem. Imagine a angústia desse próprio homem, desse pobre homem, ali naquela expectativa de a qualquer hora ser curado. E mediante aquela crença, ele tinha esse desejo. Todavia, com o passar do tempo, ele estava perdendo a sua esperança. Já estava decepcionado e frustrado, pois ele mesmo vai dizer mais tarde que quando este fato era noticiado, ou a impressão de que a água era movida, sempre alguém ia na frente e ninguém lhe ajudava. Mas também não há nenhum relato histórico de que de fato aquele que descia as águas era curado. E eu vejo aqui que Jesus vem para poder provar que a nossa confiança, como a confiança daquelas pessoas que estavam ali, não deveriam ser depositadas nas águas e muito menos num provável ou possível anjo que movesse aquelas águas.
que a resposta para a vida deles não estava no tanque de Betesda, mas que estava naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Por isso, através desse texto, nós conseguimos extrair verdades tão importantes para a nossa reflexão de hoje. Em primeiro lugar, observamos que o divino conhecimento de Jesus é algo extraordinário. O versículo de número 6 diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus tinha o conhecimento divino de como aquele homem estava. Jesus sabia quanto tempo ele estava daquele jeito. Por isso, Jesus, ao olhar para ele, conhecer, sabendo que ele estava ali deitado há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É uma pergunta muito enfática, objetiva, clara. É uma pergunta direta que também exige uma resposta clara e direta. E eu fiquei a pensar diante desse texto, quantas vezes o Senhor Jesus nos faz perguntas diretas, esperando uma resposta direta. E a gente acaba criando toda uma celeuma, um rodeio, e a gente não responde com objetividade a pergunta tão objetiva do nosso Senhor. E aqui nós observamos algo muito especial. Através desse divino conhecimento de Jesus, Jesus consegue distinguir em meio àquela multidão, aquele homem, vendo o seu passado, vendo o seu presente e a sua atual condição, mas também projetando e vendo o seu futuro. O que eu entendo com isso e que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que o Senhor Jesus, nesse instante, Ele está te vendo, Ele te conhece, Ele conhece o seu passado, Ele está sondando e conhece o seu presente, mas Ele também consegue ver e projetar um futuro glorioso para a sua vida. Aleluia! Ele conhece-nos completamente, assim como conhecia aquele homem. Jesus sabia que ele estava assim. E o motivo dele estar assim era o seu pecado. Versículo de número 14. Jesus, ao encontrá-lo posteriormente, após realizar o milagre, diz o verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. A Bíblia não diz quando isso aconteceu, mas prova que aquele homem estava paralítico porque alguma coisa no seu passado havia ocorrido para que ele ficasse assim. E uma das coisas relacionada à sua paralisia, ao seu estado agora, está diretamente relacionado ao pecado. Pois Jesus, ao vê-lo, diz: não peques mais, para que algo pior não te suceda. Aquele homem não estava apenas preso a uma cama, mas também ele estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas, a culpa que consumia a sua mente, o seu coração
diante de Deus e uma angústia que havia já tomado o seu coração. A exemplo deste paralítico, Jesus é o Deus poderoso, divino, que conhece todas as coisas e ele vê. A exemplo deste homem, Jesus viu em João 4 a mulher samaritana e a sua angústia de alma e de espírito, e viu que ela estava vivendo em adultério. Quando Jesus está se dirigindo à região de Jericó, diz a Bíblia que ele viu Zaqueu em cima de uma árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus viu que Zaqueu tinha um anseio, um desejo no coração pela presença de Deus, conforme Lucas capítulo 19. Jesus também viu em Mateus capítulo 19 aquele jovem rico que tinha o seu coração e o seu amor depositado nas riquezas. Pois Jesus é aquele que conhece e vê todas as coisas. Assim como Jesus viu lá no passado e sondou o coração desses homens, eu quero te dizer que hoje ele está nos vendo. E ele sonda o nosso coração e ele vê a nossa vida. O Senhor Jesus está vendo a sua vida. Ele está sondando agora o teu coração. Ele conhece e sabe a sua dor. Ele conhece e sabe o seu sofrimento, a sua angústia. Ele conhece o teu passado. Ele conhece o teu presente. E ele também conhece o teu futuro. Veja que o Salmo 139 vai deixar bem claro este conhecimento grandioso do nosso Deus. Quando o salmista declara e diz claramente: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Tu conheces todos os meus caminhos. Tu conheces os meus pensamentos. Ainda que a palavra não me veio à boca, tu já conheces. Ele está dizendo que o Senhor conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Jesus sabia quanto tempo aquele homem estava sofrendo e vivendo com aquela enfermidade. 38 anos. Como Jesus também sabe o sofrimento que você está vivendo por esta enfermidade, por este problema na família, por esta crise econômica e financeira. Ele sabe que estas coisas têm tirado a sua paz, o seu sono. Jesus conhece a sua vida e o seu coração. Nesse instante, Ele está te vendo, Ele está te sondando, pois Ele tem o conhecimento divino de saber todas as coisas sem que você precise contar para Ele. E é interessante perceber aqui que, em segundo lugar, Jesus aqui faz, nesse versículo 5 para o 6, uma pergunta maravilhosa.
Quando ele olha para aquele paralítico, e no verso 6 ele diz: queres ser curado? Em outras palavras, Jesus está dizendo, primeiro, não importa há quanto tempo você está sofrendo. Não importa o tempo. O que importa é que Ele está te vendo e Ele é poderoso para operar um milagre na sua vida. A mulher que tinha uma hemorragia estava sofrendo há 12 anos. Aquela outra mulher que vivia encurvada, possessa de espíritos malignos, ela vivia encurvada 18 anos. E Jesus sabia. Este homem estava há 38 anos. E Jesus conhecia muito bem há quanto tempo ele estava assim. E eu quero te dizer que Jesus sabe quanto tempo você está esperando aquela vitória, aquela resposta. E eu quero crer que nesta noite Deus tem resposta para a sua vida. Aleluia! Coloque aí, hashtag Deus tem resposta para mim. Hashtag Deus tem resposta para mim. E hoje eu declaro que Deus tem resposta para você e para a sua casa. Em segundo lugar, não importa a gravidade do seu problema. Mesmo que seja como aquele homem, um sofrimento de 38 anos. Jesus pode, nesta noite, como fez com aquele homem, lhe curar. Em nome de Jesus, receba a cura aí na sua casa. Receba a resposta de Deus na tua vida. Receba hoje o milagre que você tanto precisa. Receba a provisão de Deus. Não importa a gravidade do seu problema, o Senhor é poderoso para operar maravilhas. Ele é poderoso para mudar situações, para operar um milagre, para te dar a grande vitória que você tanto espera. Veja que a Bíblia Sagrada tem inúmeros exemplos deste conhecimento prévio do Senhor e que não importa a gravidade do problema. Você lembra de Lázaro? Depois que as suas irmãs, Marta e Maria, haviam pedido para chamar Jesus, mas Jesus se demora mais um pouco e fica mais 2 dias e depois caminha 2 dias até chegar na aldeia de Betânia, onde eles moravam. E quando uma delas encontra o Senhor, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz a ela: o teu irmão ressuscitará. E ela diz: sim, Senhor, eu creio na ressurreição dos últimos dias. E aí o Senhor afirma com toda a autoridade, diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aleluia, ressuscitará. Glórias a Deus. Jesus está dizendo: nem mesmo a morte pode me deter. Talvez algo que para você já esteja morto,
Hoje é noite de milagre, hoje é noite de vitória, e o Senhor é poderoso para fazer ressurgir aquilo que para você parece estar morto. Receba esta palavra em nome de Jesus, seja tocado em nome de Jesus, seja abençoado nesta noite em nome de Jesus. E quando o Senhor então se depara com o túmulo de Lázaro, ele diz para Marta e Maria fazer a parte delas. E para aqueles que estavam ali, tire a pedra. E após a pedra ser removida, ele diz: Lázaro, a ti te digo, vem para fora da caverna, mas para fora da morte, para a vida, pois o autor da vida estava ali. Como o autor da vida está aqui, como o autor da vida está aí, com você. Seja tocado por ele agora. Oh, aleluia! Seja abençoado por ele agora. Seja liberto por ele agora. Seja curado desta enfermidade por ele agora. Seja alcançado pelo aquele que tem todo o poder e autoridade, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu sinto a sua glória neste lugar. Aleluia. Em terceiro lugar, não importa quantas tentativas fracassadas você já teve. Quantas pessoas aquele homem já tinha ouvido falar das suas dores, das suas decepções. Para quantas pessoas ele já tinha contado os seus lamentos, as suas frustrações. E quantas histórias provavelmente ele tinha ouvido de pessoas em Jerusalém que haviam sido curados, mas por que ele não? Por que tantas tentativas frustradas? E o verso 7 diz assim: respondendo-lhe o enfermo a Jesus após a pergunta: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele estava dizendo: eu não tenho ninguém por mim. Os meus recursos já se esgotaram. As minhas tentativas foram todas frustradas. Porque ele estava confiando no tanque, no mover das águas e nos anjos. Mas agora Jesus chama a sua atenção para que ele confiasse na palavra do Senhor. Aonde tem sido depositada a sua confiança? Onde tem sido depositado a sua fé? Hoje Jesus chama a nossa atenção para que a nossa confiança seja depositada exclusivamente nele, pois só ele é quem tem provisão para as nossas vidas. Só ele tem a resposta para o nosso problema. Só ele tem a cura que nós tanto aguardamos. Só ele tem a solução para os problemas mais difíceis e até mesmo impossíveis para nós. Jesus é a resposta e a solução para os nossos problemas. E ele diz: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja que ele estava decepcionado já, frustrado, com tantas tentativas e nada tinha acontecido. Talvez você também esteja frustrado, decepcionado, desanimado, com tantas tentativas e nenhuma delas surtiu o devido efeito. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite esta palavra de vitória da parte do Senhor,
pois tem notícia boa para você, tem coisa boa chegando, como diz a letra do louvor. Quando eu olho para o texto, no verso de número 8, diz a Bíblia que Jesus dá uma palavra de ordem. Verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Aleluia! Que palavra de autoridade, que palavra direta. Assim como a pergunta foi direta, queres ser curado? Ele deveria ter respondido, sim, Senhor, é o que eu mais quero. E o Senhor então ordenaria esta palavra, então levanta-te, toma o teu leito e a tua cama e anda. O Dr. Charles Swindoll diz que neste contexto de João 5, Jesus não precisou pregar um grande sermão. Jesus não precisou ensinar ou dar uma palestra sobre a graça. E nem mesmo corrigir o desvio de pensamento teológico equivocado do paralítico. Mas simplesmente Jesus deu uma palavra de ordem, estendendo a mão ao paralítico e o levantando para a glória de Deus Pai. Nesta noite, eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, esta palavra de ordem da parte do Senhor Jesus. Pois uma só palavra da parte dele pode mudar a sua história, pode mudar o quadro da sua vida, pode mudar totalmente a sua situação, uma única palavra da parte do Senhor. Coloque aí nos comentários, Senhor, uma só palavra. Senhor, uma só palavra. Você estará declarando isso a Jesus. E eu libero esta palavra sobre a tua vida. Esta palavra de ordem para a glória do nome do Senhor. Seja curado. Seja restaurado, restaurada. Receba esta palavra de vida e de vitória. E que nesta noite seja um marco na sua vida. E que testemunhos de bênção possamos ouvir através desta palavra que o Senhor Jesus está liberando para você e toda a sua família. E o resultado extraordinário desta palavra está aqui no versículo de número 9. Olha que coisa linda, aleluia, glórias a Deus. O texto diz no verso 9, e imediatamente, aleluia, receba aí em nome de Jesus, imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar. Deus ainda opera milagres. Receba o milagre de Deus. Receba o milagre do Senhor em sua vida. Aleluia. Hoje Jesus quer dar uma palavra de ordem ao seu respeito. Hoje Ele te coloca de pé. Hoje Ele tem cura para a sua vida. Hoje Ele tem restauração. Hoje Ele tem libertação e transformação. Hoje Ele te toca. Hoje Ele te sara. Hoje
esta enfermidade vai bater em retirada. Hoje tem vitória de Deus para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa se Jesus fez esse milagre no dia de sábado, pois o Senhor é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Ele é Senhor de todos os dias. E não há dia específico para o Senhor curar. Ele pode fazer isso hoje. E o meu desejo é que o teu coração receba esta palavra de vitória nesta quarta-feira e que seja esta noite um marco de Deus na tua vida e você possa contar o testemunho daquilo que Deus está operando hoje. Ora baixeira manahai. Daquilo que Deus está fazendo agora. Daquilo que Ele está tocando aí na sua vida, aleluia, e na sua família. Seja renovado, seja renovada, seja alcançado e tocado pelas mãos preciosas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que você possa ficar com esta palavra e ser abençoado conosco. Daqui a pouquinho estaremos orando pelos pedidos enviados aqui. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor.